Quase 3 décadas após os acontecimentos do primeiro filme, novamente voltamos à cidade de Derry. No início, acompanhamos um casal de 2 caras em um parque de diversões, e percebemos que o tempo passa, mas a mentalidade dos moradores de Derry continua a mesma. Um grupo de caras seguem os dois até debaixo de uma ponte e espancam fortemente os dois, e depois jogam o que ficou mais machucado no rio. Seu namorado o segue, desesperado para salvá-lo, mas alguém já o retirou da água primeiro. Foi a Coisa, ele está de volta. Bill virou um escritor de livros famoso e está trabalhando com os estúdios da Warner para o filme adaptado de sua obra. Mas o diretor do filme e sua mulher, que é a atriz, reclamam com ele por conta do final, dizendo que ele é horrível. Mas Bill rebate, dizendo que na vida nem todos os finais são felizes. E é assim que é, quando ele recebe a ligação de Mike, dizendo que ele precisa voltar para a cidade. Então Mike vai ligando de um por um, dando a notícia. Primeiro Ed, que agora virou um avaliador de riscos e se casou com uma mulher igualzinho à sua mãe. Depois vem Rich, que virou um comediante de stand-up, o que era bem a cara dele, né? Mas ele não consegue fazer o seu show depois da ligação de Mike. Ben emagreceu e se deu muito bem na vida, virando um arquiteto. O próximo a saber é Stanley, que não reage muito bem à notícia, e depois Beverly, que também se casou com um cara bem parecido com seu pai. E é bem legal essa abordagem de cada um dos personagens terem encontrado profissões muito parecidas com a sua personalidade com o passar do tempo. Vemos que Henry Bowers sobreviveu à queda do poço de quando eles eram crianças, e logo voltando para sua casa, ele foi preso pelo assassinato de seu pai. Mas ele não foi mandado para a cadeia, e sim para um sanatório, pois ele acabou ficando louco, e mesmo lá ele continua sendo atormentado pela Coisa. Os amigos se reúnem em um restaurante japonês, e ninguém acredita que Ben emagreceu. Todos demoram para reconhecer ele. E essa cena do jantar é bem legal, pois a Coisa fez as memórias de infância de cada um sumirem, e eles voltam a se lembrar quando estão todos juntos. Stanley foi o único que não apareceu por lá. Mas chega o momento que Mike tenta lembrá-los exatamente porque chamou cada um deles de volta à cidade, sendo que Mike foi o único que nunca saiu e por isso mantém as suas memórias de infância. O pessoal não acredita de início, relembrando que eles mataram a Coisa, mas dentro do biscoito da sorte de cada um deles estava uma palavra, e juntando todas elas formava a frase Stanley não pode vir, e mini criaturas horripilantes começam a sair de dentro dos biscoitos, deixando todos assustados e fazendo eles agirem como malucos dentro do restaurante. Eles saem para o lado de fora e decidem ligar para Stanley. Sua esposa atende e conta a eles que ele cortou seus próprios pulsos dentro da banheira, então está morto. Por isso ninguém topa ficar e ajudar, e todos voltam para os seus hotéis arrumarem as malas para ir embora de Derry, mesmo com Mike implorando para que fiquem. Em um jogo de beisebol, uma garotinha decide seguir um vagalume que chamou sua atenção até debaixo da arquibancada, e vocês sabem quem ela encontra por lá. A Coisa diz que é seu amigo, mas a menina não confia nele por ele estar escondido no escuro. Pennywise diz que ele se esconde por causa de sua aparência e que todos o zoam por isso, o que faz a menina simpatizar mais com ele, pois ela também é zoada por causa de uma mancha que tem em seu rosto, e quando ela se aproxima dele não tem mais jeito, é um caminho sem volta. Bill é o único que topa ficar e ouvir o que Mike tem a dizer. Nesses anos, Mike fez um retiro com nativos americanos de Derry, que o mostram toda a história passada e o quanto eles já lutaram contra a Coisa. Ele decide mostrar isso a Bill, e existe um ritual que pode ser capaz de matar a Coisa de uma vez por todas. O grupo então se reúne de novo e Beverly conta que está tendo visões, e assim como viu a morte de Stanley antes de acontecer, ela também viu a morte de cada um deles, e vai acontecer com todos se eles não pararem a Coisa. Então Mike conta sobre o ritual. O grupo vai até o esconderijo deles de quando eram crianças, e lá dentro eles começam a se relembrar todas as suas boas lembranças daquela época, sobre como a personalidade de cada um deles fez definir o que eles seriam no futuro, e principalmente sobre Stanley, que não está mais entre eles. Beverly decide ir até a casa que ela morava falar com seu pai, que ela não vê desde que saiu da cidade. Então uma senhora abre a porta e conta a ela que seu pai morreu. A senhora insiste que Beverly entre para tomar um chá, e ela acaba aceitando. Ela anda pela casa, também lembrando de sua infância difícil com seu pai, e quando senta para tomar um chá, percebe alguns comportamentos estranhos daquela senhora. Ela conta que seu pai trabalhava no circo, e olhando as fotos dela na parede, Beverly percebe que o pai dela era Pennywise, e aquela senhora se transforma em um monstro horripilante e começa a perseguir Beverly pela casa. Pennywise aparece pela primeira vez da forma que ele realmente era. Rich passeia pela cidade, lembra que tinha uma amizade com o primo de Henry Bowers, e quando ele o chamou para jogar uma partida de Street Fighter, nesse mesmo momento Henry entrou na loja, e seu primo mudou completamente de postura, chamando Rich de bichinha e humilhando ele na frente de todos. Saindo de lá, Rich também se lembra de uma vez ser atacado na
na praça, e novamente a coisa aparece para ele, agora nos dias atuais. Bill vê a sua bike na vitrine de uma loja de penhores e entra para comprar. O legal dessa cena é que o dono da loja é nada mais nada menos que Stephen King, escritor do livro que foi adaptado para o filme. E ele comenta dos livros de Bill, mas nega um autógrafo porque diz que os seus finais são uma bosta. Bill passa novamente pelo bueiro que levou George e tem a visão dele o chamando, até dezenas de mãos começarem a agarrar ele e tentar puxá-lo. Ele se solta e depois grita com um garoto que estava observando para se mandar da cidade. Ben, também andando pela escola, lembra de um dia que ficou sozinho com Beverly na sala, depois que o sinal tocou, mas quando tomou coragem para tentar beijá-la, foi humilhado por ela. Mas acontece que aquela não era Beverly, e sim a coisa que estava brincando com sua cabeça. Ele começa a persegui-lo pela escola até Ben se trancar no armário, mas ele não contava também que Pennywise estaria lá junto com ele. Ed vai até a farmácia comprar uma bombinha para a asma e lembra de um dia que ele foi até lá criança, indo embora ouviu sua mãe chamar pelo seu nome de um porão. Ao descer lá, sua mãe estava amarrada e algo acorrentado se aproximava dela cada vez mais. Ed não consegue libertar sua mãe a tempo e por medo tem que fugir e deixar ela sozinha com a criatura. E é claro que ele vai aparecer de novo para Ed. Ele tenta o estrangular, mas acaba tomando um jato de gosma na sua cara. Ed volta ao hotel e vai ao banheiro se limpar. É quando Henry aparece e enfia uma faca na sua bochecha. Ed vai para trás da cortina do banheiro e acerta Bowers 3 vezes com a faca, mas quando Ben entra no banheiro, Bowers já tinha fugido pela janela. Bill recebe alguns sinais de que Pennywise vai pegar um garoto que mora onde era sua casa, e decide ir atrás dele no festival. Ele o segue até a casa de espelhos, o que é uma péssima ideia, já que seu inimigo manipula a realidade na cabeça de cada um. Bill encontra o menino, mas fica preso, sem poder ajudar, e só pode assistir Pennywise acabar com ele. Mike estava na biblioteca e é atacado por Bowers. Ele tenta cravar uma faca em seu peito, mas ele para de forçar, pois Rich, que também passava por lá, chegou por trás dele e acertou sua cabeça com um machado. Então o grupo decide que não tem mais tempo e voltam para a casa abandonada que liga ao esgoto. Naquela casa, Bill, Ed e Rich ficam presos em uma das salas, e uma geladeira se abre mostrando Stanley. Sua cabeça cai e começa a rolar, até que pernas de aranha começam a sair da cabeça de Stanley e ele passa a persegui-los. Até que ele pula na cabeça de Rich, mas Bill segura. Mas Ben aparece com uma faca e crava na cabeça do Stan Aranha várias vezes. Eles descem até o fundo do poço, no primeiro lugar onde a criatura nasceu, e começam um ritual, onde cada um deles coloca um artefato do passado no fogo. Bill coloca o barco que fez para George, Beverly coloca o poema que Ben deu para ela, Ben coloca o seu anuário que apenas Beverly assinou, Ed coloca sua bomba de asma e a touca que Stanley usava, e Mike coloca a pedra que Beverly acertou em Bowers para o defender. Eles fazem o ritual e as luzes no céu se trancam dentro do artefato que Mike pegou dos nativos, mas na hora de fechá-lo, um grande balão começa a inflar e Pennywise surge, pedindo para Mike contar a verdade aos seus amigos. Acontece que o ritual nunca deu certo, mas Mike acreditava que não tinha dado certo porque os nativos não acreditavam que poderiam derrotar a coisa, e que se eles acreditassem daria certo, mas também não foi dessa vez. Pennywise vira um bicho gigante com várias pernas e começam a perseguir o grupo. Ele começa a mexer com a cabeça de cada um deles. Bill é mandado de volta ao porão de sua casa para relembrar sua culpa pela morte de George. Já Ben volta para o seu esconderijo que ele construiu, e quando ele é quase sufocado por terra, Beverly volta ao banheiro de sua escola e quase se afoga em um rio de sangue, mas eles conseguem se reencontrar e Ben assume que foi ele quem escreveu o poema para Beverly, e não Bill como ela pensava. A criatura está prestes a matar Mike, mas Rich chama a atenção da coisa jogando pedras nele. É quando ele faz Rich entrar em transe, vendo as luzes da morte no fundo da garganta de Pennywise. E nesse momento, Ed toma coragem pela primeira vez e joga uma lança bem no fundo da garganta do bicho, o que faz ele cair, espetado em uma rocha que atravessa o seu corpo. Ed comemora que ele conseguiu matar a coisa e olha para Rich perguntando se ele viu, mas com uma de suas garras, Pennywise atravessa Ed, deixando ele gravemente ferido. A coisa se solta e todos correm para dentro de uma caverna. Ben acha uma saída que, como é apertada, a coisa não teria outra opção a não ser voltar ao tamanho normal para conseguir segui-los. Mas quando eles vão correr até a saída, Pennywise chega primeiro já para impedir a passagem. Então eles usam uma nova tática, começam a diminuir Pennywise verbalmente, dizendo que ele não passa de um palhaço idiota, coisas do tipo. Isso realmente dá certo e vai fazendo Pennywise diminuir seu tamanho, até ficar uma carcaça frágil. Eles arrancam seu coração e todos juntam espreme ele até Pennywise evaporar. Eles correm para contar que conseguiram para Ed, mas ele não está mais lá. Ele morreu com um ferimento. Então eles saem correndo do esgoto e dessa vez deve realmente ser o fim definitivo para Pennywise.
Wise. Ou talvez não, né? Eles vão para a pedreira comemorar a vitória contra o mal, e antes do filme acabar, percebem que as cicatrizes que eles tinham na mão sumiram. Então a dívida foi paga. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, vai ajudar demais realmente. Se inscreve também e ativa o sininho para você ser notificado sempre que surgir vídeo novo aqui. Valeu, falou!